Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos fazer questões de Geografia Urbana. Bom, na primeira questão aqui, a gente tem no enunciado, um textinho trazendo aqui algumas informações. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Beleza? Então aqui a gente está falando basicamente sobre a expansão da cidade. Tranquilo? Então, está falando aqui sobre um crescimento dessa cidade, tá? Com diversas utilizações, tá? Então, a gente está falando também sobre as condições, tá? Para se viver nesse território, beleza? Então, aqui a gente está falando sobre crescimento, construção de assentamentos residenciais, tá? De habitação, edifícios para trabalho, tá? Diversos outros fatores, tá? Diversas ferramentas para as cidades, tranquilo? E aqui a gente tem o comando, A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas, tá? Então, a dinâmica de transformação das cidades, ou seja, todo esse processo falado aqui, nesse texto, tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. Então, ocorre ali um processo de periferização dessa cidade. Tá? E aí, está falando aqui, como consequência, a expansão das áreas periféricas pelo o que gera essa expansão, tá, dessas áreas. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Bom, checkmate. Essa daqui é o gabarito, tá? O crescimento da população urbana vai provocar um adensamento populacional, tá? Esse adensamento populacional somado, tá? A implementação de infraestrutura urbana, como as citadas no texto acima, isso vai gerar uma valorização de imóveis na cidade, tá? E essa valorização de imóvel, elas são frutos da especulação imobiliária, beleza? Então, ela faz parte, de um aparato financeiro que envolve o espaço urbano. Só que, tendo em vista o aumento dessa especulação imobiliária e dessa valorização desses imóveis, a gente vai ter automaticamente ali um processo de afastamento dessa população, de grande parte dessa população que não consegue ser contemplada por conta das suas condições financeiras, nesses centros, nessas áreas que estão sendo favorecidas por esses aparatos públicos, beleza? Então, essa é a condição aqui apresentada no texto, gabarito letra A. Alternativa B, direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. Aqui, a gente não está falando sobre a expansão das áreas periféricas. Então, é muito importante vocês associarem aqui a expansão das áreas periféricas. É claro, quanto maior o volume de pessoas, quanto maior os atrativos dessa cidade, maior o fluxo de pessoas, tá? Por conta desses serviços que são prestados ali. Mas isso não está diretamente associado, tá? A expansão de áreas periféricas. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Bom, isso aqui, tá? Delimitação dessas áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. A gente está falando aqui automaticamente, tá? Também de segregação, tá? Então, como envolve segregação, a gente não tem uma melhoria de qualidade de vida, tá? A população ela precisa, que vai se concentrar nessa periferia, ela precisa se deslocar para essa cidade. Então, nessa área periférica, não tem esse grande volume de serviços que são gerados nessas áreas centrais. Então,
a gente não tem uma melhora de qualidade de vida, porque isso tudo vai fazer, né, com que haja uma convergência ali de pessoas, provocando, por exemplo, engarrafamentos, né, o que é muito comum no Brasil, por exemplo, né? Implementação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus trabalhadores. A periferização, ela acontece basicamente porque a população urbana ela não tem direito, né, o direito à cidade, beleza? Então ela precisa ocupar áreas, né, afastadas desses grandes centros. Então isso aqui é um contraponto do que está sendo explicado na questão. Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo o deslocamento para a periferia. Automaticamente isso aqui não daria para a gente um processo de periferização, tá? Ou de crescimento de áreas periféricas, beleza? Então, gabarito, letra A. Uma outra questão aqui, né? O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado, no Espírito Santo e parcela do sul do estado da Bahia e na zona da mata em Minas Gerais. Onde tem influência dividida com Belo Horizonte, beleza? Então, a gente vai ter ali, né, Minas Gerais sendo influência dividida ali com o Rio de Janeiro. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeira de Itapemirim, Campo dos Goitacazes, Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. Tranquilo? Então aqui o texto está trazendo um ponto muito importante. E que ponto importante é esse? Essa palavrinha aqui, ó. Influência. A gente está falando sobre influência e também está falando sobre rede urbana, sobre áreas de influência dentro dessa rede urbana. O conceito que expressa a relação entre espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro então a gente vai ter aqui, né, o conceito, a gente vai ter que identificar o conceito nessa alternativa que expressa essa influência dentro dessa rede urbana, tá? Então a gente está trabalhando com uma ideia de hierarquia. Frente pioneira, não, frente pioneira é basicamente, né, grupos que vão ocupar áreas na fronteira agropecuária, que são responsáveis pela expansão da fronteira agropecuária, tá? Zona de transição, também não, a gente não tem aqui uma zona de transição, a gente está falando sobre influência, tá? Região polarizada. Região polarizada, galera, é o nosso gabarito e ele é um conceito muito importante, porque quando a gente tem o processo de metropolização, a gente tem a criação dessas áreas influentes, né, dessas cidades que têm muita influência, a gente basicamente está polarizando, né, o governo ele está polarizando ofertas de serviços, tá? Isso vai fazer com que essas áreas polarizadas tenham influência sobre essas áreas menores, beleza? Então, né, a gente vai conseguir perceber, tá, que o Rio de Janeiro ele tem uma região polarizada, é uma cidade polarizada que vai influenciar algumas cidades menores, tá? Chegando a influenciar cidades fora do estado. Então, o conceito de região polarizada é esse, tá? Você investir muito numa cidade, onde essa cidade vai concentrar ali, vai ser um polo de influência em cidades do seu entorno. Área de conurbação, tá? Poderia ser área de conurbação, porque a gente vai ter uma influência ali indeterminada, né? Uma expansão dessa área de influência. Só que aqui não está falando sobre uma expansão física, está falando sobre influência propriamente, tá? Propriamente dita. E aqui a gente tem periferia metropolitana. Não é uma periferia metropolitana, porque não são áreas, tá, periféricas dentro de uma mesma metrópole. São áreas, né, são cidades de outros estados, por exemplo, né, de outras regiões do nosso estado também. Beleza? Então, região polarizada é o gabarito. Essa região polarizada ela traz à tona também aquela perspectiva, né, de concentração de investimentos públicos, onde a gente cria as metrópoles nacionais, tá? Onde a gente cria as áreas de influência nessa hierarquia urbana.
dando destaque, é claro, quando a gente tem São Paulo como grande metrópole nacional, Rio de Janeiro e Brasília como metrópoles nacionais, tá? E as demais metrópoles como metrópoles regionais, como, por exemplo, Vitória, né, no Espírito Santo. A gente vai ter também a Florianópolis, tá? A gente tem Campinas, em São Paulo. Bom, uma outra questão aqui, que a gente consegue enxergar o conceito de polarização novamente, tá? A configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificável a construção de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica, concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades com capacidade de acumulação e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura básica. Então, aqui nessa questão a gente está falando, ponto principal dessa questão, um centro dinâmico que vai concentrar oportunidades de trabalho e serviços, e a constituição de uma região periférica concentradora da população de baixa renda, tá? Onde a gente vai ter ali, né, essa população de baixa renda com acesso restrito, tranquilo? A organização interna do aglomerado urbano descrito é resultado da ocorrência do processo tá? Então, a organização interna, então a gente está falando de uma organização interna, tá? Do Distrito Federal. Expansão vertical, a verticalização da cidade, ela provoca, né, essa fragilidade no acesso a uma população de baixa renda a esses serviços? Não. Tranquilo? A polarização nacional, aqui já está falando de uma perspectiva nacional, e o comando da questão está falando de uma organização interna, tá? Então também não. Emancipação municipal, a municipalização, também não, tá? A gente está falando de uma relação de dois espaços distintos, um dotado de recurso e o outro não. Não são, né, dentro dessa lógica aqui, criações de municípios distintos. O processo de municipalização acontece em larga escala no Brasil, principalmente a partir da década de 90, tá? Segregação socioespacial. Esse aqui é o nosso gabarito. Toda vez que vocês escutarem falar, tá, dentro de um contexto ali que envolve, né, serviços públicos e tudo mais, há um acesso restrito a determinados serviços, né, a determinados espaços da cidade, isso é segregação socioespacial, tá, galera? Onde a segregação socioespacial, ela é muito mais bem efetuada em cidades planejadas, porque nas cidades planejadas você consegue concentrar os centros de poder ali e a população de alto poder aquisitivo nesses centros. E a população de baixo poder aquisitivo, ela é obrigada a se realocar nessas áreas periféricas, tranquilo? Numa cidade sem planejamento, é comum a gente encontrar, por exemplo, favelas próximas aos centros. Embora haja uma segregação socioespacial ali, né, nessa favela próxima aos centros, a segregação socioespacial ela é muito bem consolidada e ela é cruel por conta do planejamento, tá? Então, esse planejamento que segrega essa população em ambientes planejados, como o caso de Brasília. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.